Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Patrícia, eu sou pedagoga e psicopedagoga e atuo no NAP, que é Núcleo de Apoio Psicopedagógico da FHO. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Jéssica, sou a psicóloga do NAP. Eu e a Jéssica, pessoal, estamos aqui para falar com vocês sobre como preparar-se para o vestibular, né? Dicas de organização de estudos e de como lidar com a ansiedade nesse período. Vamos lá. Então, assim, como organizar uma rotina de estudos, né? Por onde eu começo? Primeiro passo, pessoal, realmente é pela organização. Então, a primeira coisa, entra no site da FHO, leia o edital, né, para verificar o conteúdo a ser estudado, né, que tipo de matéria será solicitada, isso é muito importante. Outra coisa, nada de bagunça, tá? Vamos organizar o material para estudos, seja ele impresso ou virtual. Organizar, né, o ambiente com material para que você tenha aí um bom desempenho, tá? Nos estudos. O importante, pessoal, é deixar tudo organizado para que vocês consigam ler o conteúdo com bastante antecedência à data do vestibular, que nesse ano, né, a nossa data do primeiro vestibular é dia 5 de dezembro de 2021. Segundo passo, elabore um cronograma de estudos e siga uma rotina. Tá? O ambiente, ele influencia muito na hora de estudar. Portanto, na medida do possível, tenha um ambiente adequado, silencioso, confortável, para que você possa ter um bom aproveitamento aí de estudos, tá bom? Nada de estudar na cama, nem no sofá, certo? Estipule algumas horas do seu dia para que você dedique-se, né, aos estudos. Então, um exemplo, pode ser 2 horas por dia, dentro da sua realidade. Então, se você tem a manhã livre, por exemplo, você pode deixar aí das 8 às 10, ou das 10 ao meio-dia, mas o importante é que você crie essa rotina, estipule esse horário e cumpra. Tá? Se você tem a tarde livre ou à noite, aí dentro da sua realidade, você vai estipular um horário para que você consiga cumprir essa rotina, certo? E outra dica, se por algum motivo você não conseguiu naquele dia cumprir, né, a sua demanda de estudos, tudo bem. Respira, né? E no outro dia você tenta compensar aquilo que ficou para trás. Uma dica super importante, pessoal: desligue os aparelhos eletrônicos desnecessários. TV, rádio, né? Possivelmente eles podem atrapalhar aí na assimilação do conteúdo. E outra dica fundamental, o celular. O celular, ele é o maior distrator de atenção nos estudos. Então, por favor, deixem no silencioso, ou se não aguentar, né, e querer ficar olhando para o celular, a minha dica é que você retire o celular do cômodo que você está estudando, ok? É uma dica valiosa. Um exemplo aqui para vocês, muito simples, de como fazer um cronograma de estudos. Ai, professora, como que eu começo? Por onde eu começo? Então, um exemplo muito simples, tá? Então, aqui é um exemplo de um aluno, né, ou de um candidato que tem a manhã livre para estudar. Então, um exemplo, ele estipulou aqui das 9 às 10, ou das 9 às 11, para se dedicar aos estudos na semana. Então, ele vai cronometrar, ele vai sinalizar esse cronograma com o que ele vai estudar. Porque não adianta colocar que tem que estudar, mas também não ter a organização e a sequência. Então, um exemplo, vamos ter foco. Segunda-feira, eu deixei para estudar língua portuguesa, só língua portuguesa. Na terça, matemática. Quarta, física, química. Quinta, inglês. Sexta, escrever uma redação, tema X. Pode pesquisar um tema na internet, ou um tema que você queira treinar. E no sábado, treinar outro tipo de temática. Por quê, pessoal? A redação ela é muito importante, né? A gente sabe que a pontuação dela vale bastante na hora
de contabilizar aí os pontos. Então, é interessante para que você tenha uma boa dissertação, para que você elabore um bom texto, que você faça, né, esse treinamento aí em casa. Então, é só um exemplo, né, pode ser com esse tipo de matéria, ou dependendo aí do que o vestibular solicitar, você coloque no cronograma o que tem que ser estudado. E para o domingo, pessoal, dá uma olhadinha, né, uma revisão geral de como foi a sua semana, e minha dica é que você já elabore o cronograma para a próxima semana. Dica importante também, no cronograma não deve ter só a parte, né, burocrática, a parte pesada. Organize a sua semana com coisas prazerosas também para poder equilibrar. Então, horário da academia, ou de uma caminhada, ou da meditação, horário de um médico, do dentista, coisas que você deve cumprir durante a semana. Isso até vai facilitar para você mensurar o tempo. Ah, e 1 hora por dia tá legal? Não, aqui eu preciso de 2, aqui talvez de 3. Então, aí você vai equilibrando e vendo quanto tempo você vai precisar para colocar tudo em prática e ter um bom desempenho na prova, tá bom? E o terceiro passo, pessoal, é mão na massa. Não tem como fugir, não é verdade? Então, primeiro, eu organizo, né, o material, o ambiente de estudo. Segundo, eu crio a rotina, o cronograma. E terceiro, mão na massa, que é o mais difícil, eu cumprir aquilo que eu planejei. Então, durante os estudos, o que pode ajudar? Faça as anotações, faça resumos, eles ajudam muito na hora de memorizar o conteúdo. Na parte de exatas, né, exercícios, matemática, química, física, que tem muitas fórmulas, a dica é você treinar. Então, resolva exercícios, treine bastante. Possivelmente, isso vai potencializar essa memorização e vai facilitar na hora da prova, certo? Evite a procrastinação, né? Para quem não sabe o que é procrastinação, deixar para depois, deixar para amanhã. Ah, hoje eu não fiz, mas amanhã eu faço, amanhã eu estudo. Aí chego amanhã, mas ainda tenho tempo, ainda falta um tempinho para o vestibular, depois amanhã eu começo. E aí vai passando, passando, e a hora que você vê, já está aí há uma semana do vestibular e você não se dedicou, né? Isso pode gerar aí um pouquinho de ansiedade, que depois a Jéssica vai comentar com vocês. Então, vamos, né, evitar essa procrastinação, vamos ter foco e disciplina quanto aos estudos. O que é mais importante, pessoal, também, dentro do contexto geral, é trabalhar a leitura e produção de texto. Treinar a escrita vai lhe ajudar muito, né, a desenvolver uma boa redação. E não pensando somente no vestibular, mas para a vida, né? Independente do curso que você escolher, a escrita, ela é sempre importante para interpretar texto, para elaborar um bom relatório. Então, fica essa dica aí para vocês também, tá bom? Espero que ajude. Agora a Jéssica vai falar um pouquinho com vocês sobre essa importância de lidar com a ansiedade aí no período de pré-vestibular. Olá, pessoal. Então, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a importância de aprender a lidar com a ansiedade, né? Nesse momento de fazer as escolhas profissionais, de prestar as provas do vestibular e que pode ser muito estressante. Pode passar, Patrícia. Primeiro, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns medos e preocupações que podem aparecer nesse momento. Um desses medos é o de não fazer a escolha profissional correta. Então, vem aquela dúvida, né? Será que eu escolhi o curso certo? E também o medo do resultado da prova. A ansiedade por prestar o vestibular pela primeira vez, se sentir pressionado por prestar o vestibular, estar prestando o vestibular já pela segunda vez, né? Se sentir preocupado por causa do tempo curto de preparação. Ainda no anterior, Patrícia, por favor. O slide, isso. Além do medo de esquecer a matéria durante a prova, a autocobrança, a pressão devido à expectativa da família, dos amigos e o principal, preocupações com o futuro, né? E você, já sentiu algum desses medos e preocupações? Pode passar, Patrícia.
Bom, todas essas preocupações que podem aparecer nesse momento, elas podem gerar muita ansiedade e pode acontecer um acúmulo de tarefas e você se sentir muito sobrecarregado e cansado, o que pode dificultar os estudos. A ansiedade também pode afetar o seu sono e o seu humor. Você pode se sentir desanimado, impaciente, irritado, tenso e preocupado o tempo todo. Bom, tudo isso pode afetar a sua saúde mental e prejudicar o seu desempenho nas provas. E aí, como que eu posso fazer para evitar que isso aconteça? Pode passar. Bom, existem alguns hábitos saudáveis para a saúde mental que podem ajudar muito vocês a diminuir a ansiedade. Aqui eu trouxe algumas dicas para vocês. A meditação, ela pode ajudar muito no foco e na concentração. E os exercícios de respiração podem ajudar vocês naqueles momentos de maior ansiedade. O coração fica acelerado, fica um pouco mais difícil de respirar, então é legal conhecer algum exercício de respiração para se sentir menos ansioso. Outra dica importante que tem a ver com tudo que a professora Patrícia apresentou, né, para vocês de dicas, é manter um planejamento e uma rotina de estudos. E conciliar com essa rotina atividades de prática de atividade física e de atividades prazerosas. Isso pode diminuir muito a ansiedade. Pode passar. Outras dicas importantes é manter uma alimentação saudável, ter um contato com a natureza, manter o contato com a família, com os amigos. E se você sentir necessidade, você pode procurar ajuda profissional de um psicólogo. Você pode passar, volta ainda um pouquinho, Patrícia. Você pode passar por uma orientação profissional ou iniciar a psicoterapia. Esse apoio vai te ajudar a se sentir mais seguro e motivado, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar o seu desempenho acadêmico e você pode se sentir mais seguro durante a prova e mais calmo. Pode passar. Bom, essas são as referências que a gente utilizou, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais essas dicas desse tema. E a gente trouxe uma reflexão para vocês. A escolha da profissão é uma escolha de vida, portanto, dedique-se àquilo que faz seu coração bater mais forte. Desejamos sorte e sucesso. Núcleo de Apoio Psicopedagógico, NAP. Até mais, pessoal. Boa prova!